Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez você por estar aqui para trocar essa ideia com a gente. Hoje é dia de Libertadores, Botafogo e São Paulo. Eu não sei se... Na minha opinião, pessoal, o São Paulo, ele é uma presa fácil pro Botafogo. Não sei se é infelizmente ou se é felizmente. Porque entre Botafogo classificado e São Paulo, eu acho que eu prefiro o Botafogo. Eu sendo um torcedor do Palmeiras. Eu prefiro que o Botafogo avance. Tem outros elementos importantes também, para que o Botafogo continue distraído. Porque você imagina, se o Botafogo se desclassifica, os caras eles vão jogar todo o foco e toda a força no Campeonato Brasileiro. E eles já estão fortes no Campeonato Brasileiro. Então hoje a minha torcida é para que o Botafogo avance. Os times que estão ali mais na ponta, a gente tem meio que torcer para os caras continuarem tumultuados. Porque se eles voltarem o foco e os olhos pro Campeonato Brasileiro, isso pode ser prejudicial pro Palmeiras. A gente quietinho mesmo aí na competição, que tá tudo certo. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos. Existem times que não sabem assumir protagonismo. Existem times, existem equipes que não sabem assumir protagonismo. E uma dessas equipes é o Fortaleza. Que pipocada do Carvalho do Fortaleza, hein? Ah, para com isso, irmão. Para com isso, vocês estão me tirando. Vocês estão me tirando que vocês conseguiram perder um jogo pro Corinthians no Castelão. E tinha gente que falava, né? O Vojvoda tem que entrar no lugar do Abel. Pra quê? Pra passar essa vergonha? Pra passar essa vergonha? Porque, na moral, desde que o Fortaleza chegou no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e que a mídia começou a se voltar um pouco pra eles, os caras tremeram na base. Então, é uma equipe, pessoal, que infelizmente não consegue jogar com a camisa pesada. Não consegue jogar com favoritismo. Não consegue jogar com o foco da mídia, da imprensa, em cima deles. Eles não conseguem. Tem boa gestão, boa administração, um bom técnico, até bons jogadores, só que não consegue. A pressão do protagonismo, ela fala mais alto. E já o Corinthians é um time que lida bem com isso. Lida bem com os escândalos, lida bem com a pressão. Os caras estão ali no rebaixamento do Brasileirão e mesmo assim estão com o farol aceso em Copa do Brasil, em Sul-Americana. Os caras estão sabendo fazer isso. Os caras estão sabendo fazer isso. Chegou lá no Castelão, deram uma cadeirada. Deram uma cadeirada no Fortaleza. Olha, lamentável. Mas vamos lá, vamos lá. Não se esqueça de apoiar os nossos amigos aqui da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte, uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Estou colocando um link fixado, você pode acessar esse link e você vai receber ali um cupom para que você utilize lá na plataforma. Lembrando que eles utilizam inteligência artificial, que faz ali o rastreio dos números mais sorteados e cria matrizes numéricas para você melhorar as suas possibilidades de ganhar. Lá você tem Loto Fácil, Lotomania, Mega Sena, enfim, vários e vários sorteios, os clássicos sorteios que você tem nas lotéricas, com o conforto de fazer aí na sua casa, não precisa sair de casa, você não precisa organizar o bolão, eles fazem isso para você, com o advento da inteligência artificial, e além disso, você também não precisa pagar caro por isso, exatamente, porque o bolão não adianta ser caro, não adianta você sair gastando aí igual um louco, o bolão ele tem que ser estratégico, como o próprio pessoal da Tribo da Sorte fala. Então galera, chama lá, Tribo da Sorte. Tamo junto. Tem chegado umas mensagens pra mim. Eu peço até desculpa, porque o que acontece? Tem pouca gente seguindo lá no Instagram. Só que, mano, tem muita gente mandando mensagem. Sei lá, cara, deve ter quase 300 mensagens. Então, assim, eu não consigo responder todo mundo. Eu peço desculpas. Eu vou organizar uma live lá no Instagram pra gente, que eu já organizei algumas vezes, pra gente ter essa troca de ideias, coloco caixinha de perguntas às vezes, pra gente ir interagindo. Se você eventualmente mandou uma mensagem pra mim lá, e eu não consegui responder, cara, me desculpa, de verdade mesmo, e às vezes cai num filtro ainda de mensagem que ele oculta a mensagem.
Porque quando o cara, às vezes não te segue e você não segue a pessoa, ele oculta a mensagem. E aí quando você vai lá em todas as solicitações, que você clica lá, aparece um punhado de mensagem lá. E eu vi esse punhado de mensagem que tinha ontem lá. Mas, chegaram para mim algumas mensagens para eu comentar em relação à questão do Caio Paulista do Palmeiras. Mano, para quem não sabe o contexto, a ex-namorada do Caio Paulista fez uma denúncia de agressão contra o jogador. Pelo que eu entendi, eles já terminaram o relacionamento há quase um ano. E agora parece que ele assumiu outra relação, outro relacionamento. E aí a ex-namorada dele foi até a delegacia e fez o boletim de ocorrência contra o jogador. Rapidamente, essa notícia, ela acabou tomando uma proporção aí na internet. Só que assim, mano, aqui a gente é um canal voltado para futebol, para as coisas que tem a ver ao futebol. Obviamente que às vezes a gente puxa algumas pautas também, só que assim, é algo que está em investigação policial. Neto, você é a favor da continuidade do Caio Paulista no Palmeiras? Se for comprovado, de fato, o crime, não. Não sou a favor. No momento, eu acredito que o que o Palmeiras pode fazer, porque o Palmeiras já divulgou uma nota sobre isso, mas é afastar o jogador. Até porque, galera, olha só, tem gente que fala assim, mas afastar o cara, não tem nada comprovado, é uma acusação. Calma, calma. Até porque você afastar, você permite também com que o cara resolva essa parada dele. E você imagina o cara respondendo uma situação dessa, policial, um boletim, uma acusação dessa, entrando dentro de um jogo. Cara, o cara tá com a cabeça em outra dimensão. Então, pro cara, é bom porque ele pode se resolver as questões que ele tem, e pro clube também é bom. Nesse momento, eu acredito que a melhor situação é afastá-lo. E pelo que eu fiquei sabendo, saiu agora há pouco aqui na internet, o Palmeiras está buscando um lateral na Série B. Na Série B, para reforçar a equipe do Palmeiras. Eu não sei como que é aquele negócio, se a janela tá aberta ainda, se jogadores de outras divisões ainda podem ser contratados, mas eu tinha visto essa informação aqui agora há pouco em um Instagram aí, numa rede social de esportes. Não vou saber exatamente a fonte aqui, tá? Mas eu tinha visto agora há pouco. Porque o Palmeiras já reconhece que vai ter que afastar o jogador até essa situação se resolver. Eu também acho que essa é a melhor iniciativa. Afaste o jogador, deixa ele se resolver com os problemas que ele tem. Se ele for realmente condenado, culpado, que ele pague por isso. Afinal, você tem que pagar. Aquilo que você assume fazer aqui, você tem que pagar por aquilo. É assim que deveria funcionar, né? Pelo menos no nosso país, deveria. Em muitas situações, infelizmente, não funciona. Fica por isso mesmo. Mas é assim que deveria funcionar aqui no nosso país. E aí que ele se resolva lá. Agora, ficar entrando, pessoal, vamos pegar o boletim de ocorrência aqui, vamos ler, vamos ver o que aconteceu, vamos fazer um debate sobre isso. Aí já é algo que eu acho que foge da nossa alçada. Isso porque a gente não sabe. É uma acusação verdadeira? É uma acusação falsa? As coisas, elas ainda estão acontecendo. A atitude do Palmeiras, talvez, de afastar o jogador momentaneamente, seja uma maneira de se blindar contra isso, claro. O clube tem que manter ali a sua imagem íntegra e também de fazer com que o cara resolva os problemas que ele tem. Deu tudo certo? Foi provado o contrário? Volta, reintegrado, vida que segue. Não, foi realmente condenado, se comprovou o ato. Então aí o Palmeiras tem que ir atrás das medidas judiciais cabíveis em relação a isso. A gente tem que ser coerente. Então não vou ficar aqui fofocalizando, tá? Não é programa de, vamos ver e tal, não é. Ficar fazendo sensacionalismo ali com as situações ali, né, da moça que tá passando por isso, em várias e várias coisas que não cabem a nós aqui. Do aspecto esportivo, olhando pra situação, é essa. E aí eu já justifiquei aí o porquê, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. É o seguinte, pessoal, hoje tem Libertadores, amanhã também tem Libertadores. E o Rodolfo Landim, ele deu uma entrevista à TNT Sports ontem. E ele falou um pouquinho sobre as movimentações dentro do futebol brasileiro. Que esse é um tema que vem sendo cada vez mais evidenciado. Até mesmo porque o próprio John Textor,
ele organizou umas movimentações aqui dentro do nosso futebol, que sim, beneficiaram o Botafogo e mexeram um pouco na estrutura orçamentária, tanto do clube do Botafogo como na competição também como um todo. Isso porque o Brasil tem batido recordes de investimento, muito alavancado, principalmente pelo Flamengo, que já puxava muito investimento, e agora também pelo Botafogo, que fez uma janela absurda, trazendo realmente jogadores aí muito caros. Olha só o que o Rodolfo Landim falou sobre isso especificamente. O investimento no futebol brasileiro é algo que eu acho extremamente positivo. Ponto. O futebol está virando um produto transnacional e temos observado algumas coisas que precisam de regulação. Mas não só no nosso país, e sim de forma geral. O caso do Botafogo. O Botafogo faz parte de um grupo transacional em que há investimentos no Botafogo, no Lyon, no Crystal Palace, em um clube da Bélgica, e existem federações em que há um fair play financeiro nesses lugares. Se tem em algum local regras que são diferentes de outros locais, você pode criar distorções permitindo que se faça grandes investimentos em locais onde não há esse tipo de controle. Deixando jogadores aqui por um tempo, transferindo esses jogadores por valores menores para outras ligas, aonde isso é controlado de tal forma. E nesses locais, eles fiquem adequados ao fair play financeiro. E não estaria burlando o sistema, porque aqui não tem sistema. Aí vai aproveitando, fazendo um jogador de passagem aqui, quer disputar o campeonato aqui, traz o jogador de lá para cá. E por aí vai. Como é que isso deve funcionar? Principalmente entre clubes que fazem parte do mesmo grupo econômico. É uma discussão difícil de fazer em nível de país. Mas que nível de futebol global precisa ser levado em conta? Porque a gente já começa a ver esse tipo de coisa ocorrendo. No futuro, as pessoas de lá, ou seja, né, das outras regiões, dos outros países onde existe o fair play, elas podem começar a discutir. Ah, estou indo mal nesse campeonato, mas estou bem lá. Vou transferir jogadores na janela do meio do ano para lá para poder vencer. Será que isso é legal? Deveria ocorrer? São coisas como essa que devem entrar em discussão. Não tenho posição formada sobre isso, mas acho que são temas que devemos debater. Basicamente, o que o Landim fala aqui é que o Botafogo é uma barriga de aluguel, né? É isso. O Landim, ele falou basicamente aqui, em outras palavras, que o Botafogo é uma barriga de aluguel. Pelo que está acontecendo. E ele também aqui dá a entender que precisa se regular de uma maneira global esse tipo de movimento e iniciativa dentro do nosso futebol. Assim, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. O Textor teve uma sacada muito genial. Isso eu devo dar o braço a torcer. O Textor, agora a gente tá discutindo sobre isso. Só que o Textor enxergou antes essa parada. O Textor já enxergou isso desde da temporada retrasada. Então ele enxergou que dar essa volta é bom pro clube daqui, porque ganha um reforço mesmo que momentâneo. É bom pro clube de lá, que vai receber o cara. Bom também financeiramente falando, porque o fisco vai ser diferente. Porque o cara vai sair daqui para ir para lá com um valor emitido diferente. E lembrando que a nossa moeda, frente à moeda de lá, sofre as suas oscilações e as suas variações. E muitas vezes a nossa moeda acaba abrindo o mercado em bolsas, câmbio e tudo mais em níveis abaixo, consideravelmente abaixo. Então olha o tanto de pontos e aspectos positivos que você tem para fazer essa movimentação. E não tem como a gente dizer outra coisa. É genial a ideia do Textor. É genial. Mas eu entendo o que o Landim tá falando aqui. E eu também entendo que, por exemplo, o Corinthians está trazendo o Depay com um investimento do seu patrocinador master. Só que há 4 anos atrás, o Palmeiras foi impedido pela Receita Federal de fazer uma movimentação semelhante com a Crefisa. E agora? Por que ninguém está impedindo o Corinthians? Então, as coisas aqui no nosso país, ela é um peso e 2 medidas diferentes.
Tudo depende da forma como ela acontece, tudo depende dos personagens envolvidos. Então, quando o Landim fala sobre a gente ter essa visão global, eu entendo. Só que existe uma coisa que impede também a gente ter essa visão global. Justamente essas questões monetárias e financeiras. Então, às vezes, você estabelecer um limite de gastos em um país europeu e tentar espelhar isso para o Brasil gera alguns conflitos monetários. Isso pode acontecer. Então, é algo que precisa ser muito bem conversado e isso é uma discussão ainda muito embrionária, mas é válida. É válida. Só que sabe o que vai começar a acontecer? Eu falo para vocês, como o Brasil é meio bagunçado, falo para você que logo esses países lá, que tem esse mecanismo de fair play, eles vão começar a olhar assim e vai falar assim, ah, o Luiz Henrique tá vindo pra cá do futebol brasileiro, legal. Pro Lion, pro Crystal Palace, ah, bacana. Só que é o seguinte, a gente vai querer um documento, então, dos valores que foram pagos pelo jogador e declarados frente à Receita Federal do Brasil. E aí a gente vai fazer o espelhamento disso para colocar dentro das normas ali de fair play. Considerando também a valorização do jogador, se o jogador teve ou não valorização, enfim, todos esses aspectos. Então, isso daqui, países que têm a fair play financeira, isso daqui talvez vai ser temporário. A sacada do John Textor, ela foi boa, mas talvez ela tenha um limite. Porque talvez esbarre em alfândegas aí, em receitas de outros países. É uma discussão que eu considero válida. Galera, é isso daí. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. A gente volta aí com a repercussão da Libertadores. Bom jogo pra todo mundo aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.